Se você tá planejando largar tudo no Brasil e vir morar aqui no Canadá, assista este vídeo que eu vou te contar a minha experiência morando aqui. Olá, eu sou a Dai, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daitana, moro no Canadá desde janeiro de 2022 com meu marido e 3 gatos. E no meio da mudança, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fiquei pensando muito nessa questão se vale a pena ou não passar por uma mudança, e a gente, do Brasil pra cá, e outra mudança de apartamento, em tão pouco tempo. Vai completar 6 meses que nós estamos aqui. Eu fiquei muito pensativa essa última semana, justamente porque eu estou sozinha aqui em casa, O Victor está em Nova York participando de um evento de tecnologia, de NFT, e com isso eu tive muito mais tempo pra ficar comigo mesma, digamos assim. Então resolvi ligar a câmera, vim conversar com vocês pra colocar a nossa experiência, colocar o meu ponto de vista em relação a essa mudança pro Canadá, principalmente porque nós quase fomos afetados pela pandemia, então com isso acho que deu pra ter uma boa noção em relação da experiência de morar aqui. Óbvio, Lembrando que essa é a minha experiência, vou relatar também um pouco do ponto de vista do Victor, porque constantemente a gente conversa sobre isso, para que você possa decidir se é o melhor caminho para você, para sua família ou não. A primeira grande pergunta que todo mundo faz para quem fala que tá vindo morar no Canadá é os motivos, Por que você está largando o Brasil, largando sua família para ir morar num outro país? A questão é, ou das muitas respostas, inclusive foi a minha resposta para quem perguntava sobre isso, que é a busca da qualidade de vida. Eu e o Victor morávamos em São Paulo, A gente morou lá por 5 anos, nós somos do interior de São Paulo. Nós tínhamos uma vida considerada estável. Eu tinha a profissão, estava há 5 anos já atendendo em São Paulo, como fisioterapeuta. O Victor trabalha com tecnologia há mais de 10 anos, estava bem estruturado numa empresa lá, e continua até hoje, que ele trabalha aqui do Canadá para essa empresa do Brasil. Nós tínhamos nosso carro, nosso apartamento, a gente estava morando numa região legal. Então, digamos assim, não tinha motivos aparentes para que a gente pudesse vir para o Canadá. Então a nossa qualidade de vida, claro, depende muito de ponto de vista de cada pessoa, mas a nossa qualidade de vida era justamente a questão do poder de compra, a segurança, porque eu dirigia todos os dias, o dia inteiro em São Paulo. Eu estava muito exposta a todos os perigos de São Paulo, Graças a Deus, esses 5 anos nunca aconteceu nada. Então a questão de que muita gente acaba saindo do Brasil, muitas vezes está cometida uma tentativa de assalto, ou realmente um furto que a pessoa sofreu, ou alguma coisa muito desagradável que fez com que a pessoa decidisse a não viver mais naquele país. Mas comigo e com o Victor não foi assim. A gente tem muito carinho pelo Brasil, pela nossa família que continua lá, pelos nossos amigos. Porém, a gente queria desafios novos. Essa ideia, de vir morar no Canadá começou pelo Victor lá 7 anos atrás, quando a gente começou a namorar. Já nos primeiros meses ele jogou a ideia pra mim e falou assim, penso em morar no Canadá. Desde então a gente conversa sobre isso, e começou a ver muito conteúdo sobre a vida aqui no Canadá e tal. E esse era o tipo de vídeo que a gente gostava mais de assistir, se vale a pena ou não, perante a experiência de outra pessoa, Com um perfil basicamente parecido. Nós não temos filhos, nós somos casados, temos gatos, então acaba ficando um pouco mais fácil essa mudança, Porque nós temos que pensar mais na parte profissional, digamos assim, e o nosso social, mas apenas 2 adultos, Não precisamos incluir uma criança nessa mudança de vida tão brusca, Vou comentar alguns tópicos aqui com vocês e falar a minha experiência perante a isso morando aqui há 5 meses. E a primeira coisa que você precisa levar em consideração é o que você gosta ou não gosta de morar no país que você está hoje, Seja o Brasil, seja qualquer outro. Mas de qual país que você está querendo eliminar da sua rotina? No nosso caso, como eu disse, a gente não teve nenhum episódio ruim nessa rotina que a gente tinha no Brasil. Claro que o preço das coisas acaba influenciando muito. A segurança, como eu disse, eu estava muito exposta e a gente não sentia uma confiança e não era leve eu estar na rua todos os dias. E o que pra mim já era bem pesado em relação a estar exposta na rua em questão de segurança, depois da pandemia acabou pesando um pouco mais perante ao Covid. Acredito que isso pesou bastante nessa questão de a gente decidir vir pra cá o mais breve possível. Então a primeira coisa que você precisa levar em consideração e realmente parar pra pensar nisso é o que você está buscando de diferente na sua rotina. É a questão do poder de compra, é a questão de segurança pra você e pra sua família. Então isso você precisa colocar na balança mesmo pra poder escolher qual o melhor país ou também qual a melhor cidade para acontecer essas coisas que você busca na sua rotina. E outra coisa também que você precisa levar em consideração é até que ponto você está disposto a abrir mão das coisas que você tem no Brasil para reconquistar aqui no Canadá. Como eu disse, lá no Brasil a gente tinha o nosso carro, nós tínhamos a nossa independência, tínhamos a nossa profissão. Nós estávamos dispostos a abrir mão de algumas coisas, inclusive
pra quem não assistiu outro vídeo, é novo aqui no canal. Eu larguei a fisioterapia em setembro de 2021, que foi nesse momento que a gente decidiu ir pro interior, né, ir pra cidade dos nossos pais, pra conseguir guardar mais dinheiro. Então, a partir do dia 1º de setembro, mais ou menos, eu parei de atender fisioterapia, né, já cancelei meu conselho, já encerrei tudo e fui atrás pra buscar cursos que estavam alinhados ao meu college aqui no Canadá. Então, eu saí da fisioterapia e vim pra área de tecnologia. Meu curso é na área de e-commerce. Então, eu comecei a fazer cursos e assistir muito mais conteúdo, comecei a estudar, comecei a dedicar mais tempo também pra melhorar o meu inglês, pra sentir mais confiança pra vir pra cá. E outra coisa que é muito importante, você precisa dedicar tempo pra aprender a língua, né, o idioma do país que você está indo. Senão isso vai acabar fechando muitas portas quando você chegar aqui. Então eu aproveitei desse tempo de setembro até janeiro, né, que foi quando nós viemos, para poder melhorar o meu portfólio em relação ao meu aprendizado na área nova. Por mais que eu tivesse convivência com o Victor, escutava ele constantemente falando sobre esse assunto. Era importante para que eu parasse o meu tempo também e dedicasse tempo para poder melhorar o meu inglês e também melhorar o meu conhecimento na área de tecnologia, né, numa área nova. E aqui no Canadá a gente realmente tem um poder de compra muito melhor do que no Brasil. Infelizmente, depois que a gente veio pra cá, a gente realmente começou a sentir os preços aumentarem numa proporção que nunca foi vista antes. Hoje a gente agradece o fato de eu ter escolhido parar na fisioterapia. Como eu disse, eu atendia mas atendia bastante, né? Dirigia por bastante lugares em São Paulo e com isso eu gastava muita gasolina. E em torno aí de um tanque por semana. Então eu rodava em média 500 km por semana, mais ou menos. Isso numa rotina normal. Feriado, final de semana, acabava atendendo muito mais. Então foi no momento que a gente decidiu parar, parece que o preço assim aumentou numa proporção que a gente não esperava. Então, por um lado ou pro outro, foi bom ter parado. E outra coisa legal é você analisar qual etapa da sua vida você tá vivendo. Qual tipo de trabalho que você tá, qual nível de cargo, né? Você tá no nível de gerência, você tá num ponto que você está disposto a abrir mão dessa função? Porque isso é muito importante, porque se você não tiver uma fluência no inglês ou no francês que vai fazer com que você consiga uma vaga de maiores responsabilidades aqui no Canadá, você vai precisar estar disposto a começar por cargos mais baixos. E assim ir crescendo, pegar experiência, tanto influência como no mercado canadense, para conseguir chegar aonde você estava no seu cargo no Brasil. E você precisa entender ainda que aqui, principalmente no Canadá, né, em Montreal, nas cidades grandes, a variedade de cultura dentro dessas cidades é muito grande. Então todos os dias a gente encontra pessoas de todas as nacionalidades no metrô, na rua, no mercado, então você precisa estar disposto a abrir a sua cabeça também para conhecer culturas novas, tanto gastronômica como em questão do social. Então isso acaba trazendo muito mais experiência, né, para sua vida aqui fora. E como eu disse, uma das coisas que acabava pesando pra gente quando a gente morava em São Paulo era a segurança. Então nesses 5 meses que nós estamos morando aqui, eu já acabei fazendo coisas sozinhas na rua, que no Brasil eu não fiz nesses 5 anos que eu morei em São Paulo. Como por exemplo, quem me segue no Instagram viu que eu tava participando de um grupo de dança. Acabei fazendo uma aula, aí o horário das minhas aulas college acabaram atrapalhando, eu não consegui continuar, infelizmente. E quando firmou o horário, agora vai alterar de novo por causa do adiantamento de algumas aulas por causa do PGWP. Então, enfim, não consegui voltar ainda. Porém, quando eu fiz essa aula, eu fui sozinha e eu voltei a pé, tipo, 10 horas da noite. Andei em torno de uns 45 minutos a pé, o que é próximo aqui de casa, e não estava disposta a pegar transporte público, porque eu sinto a segurança de andar sozinhas pelas ruas aqui em Montreal. Claro, não seremos hipócritas e pensar que aqui é o lugar perfeito, porque não é. Por mais que eu tenha voltado 10 horas da noite num dia de semana pra casa, essa rua que eu voltei, aos finais de semana, ela é uma rua mais chatinha, porque acaba ficando muitas pessoas usuárias de drogas, alcoolizadas, então acaba tendo esse incômodo. Então acaba, sim, tornando algo chato. Então não venha pensando que a segurança aqui será perfeita. Um caso curioso, quando a gente veio em 2020, né, a primeira vez pra cá, foi que no período de um mês, né, que nós ficamos aqui em Montreal, eu lembro que foi, nossa, super... A cidade ficou completamente alerta, chocada, porque teve um crime. Tava pré-pandemia, né? A gente veio em janeiro de 2020, em março de 2020 fechou tudo. Nesse meio tempo que tava todo mundo se familiarizando nessa questão do Covid, teve um roubo de uma carga de papel higiênico. Eu lembro que você passava nos lugares, as pessoas estavam meio assustadas e tal. E onde já se viu um roubo de papel higiênico em Montreal e tal. Então, depende, claro que é uma proporção completamente diferente, né, em relação aos crimes que acontecem no Brasil, mas não seremos hipócritas de achar que aqui não acontece nada. Outra questão é a questão do seu profissional. Em
empregos, aqui tem de muito emprego aqui. Tem muita oferta de trabalho. A gente recebeu na primeira semana um cupomzinho de mercado e no final do cupom veio sua forma de pagamento, né? Se for cartão, dinheiro. E embaixo veio um acréscimo falando que eles estavam contratando. Ou seja, eles estão necessitados de mão de obra aqui. Então você vai estar disposto a assumir esses empregos de entrada para poder melhorar seu idioma, melhorar suas responsabilidades e aumentar o seu salário? Porque uma coisa que eu acho muito legal aqui é que não há muita diferença em relação a esses empregos de entrada para um salário de maiores responsabilidades. Os empregos aqui, por mais que você ganhe apenas um salário mínimo, ele vai ser o suficiente para você viver com dignidade, que basicamente era isso a ideia do salário mínimo, né? Você ter o mínimo para viver dignamente, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece no Brasil. Se você estiver disposto a começar de baixo, você vai receber o suficiente para você pagar seu aluguel, fazer o seu mercado, ter suas horas de lazer com aquele mínimo. O que eu vejo, que muita gente relata, é que é muito difícil você ganhar apenas o mínimo. Então, se você estiver disposto a trabalhar como babá, trabalhar com faxina, trabalhar como lavadora de louça em restaurante, então você vai ter as chances de crescer desses empregos. E o que a gente precisa eliminar é o preconceito com esses tipos de trabalho. Porque aqui o trabalho manual é muito bem valorizado. Cabeleireiro, manicure, montador de móveis, aqui eles têm muito essa política, né? Tem muito essa cultura de faça você mesmo. Então você compra o móvel, você coloca na sua casa, você monta. A questão de mudança, né? A gente vai mudar agora no final do mês e nós alugamos um carro, né? Alugamos uma caminhonete, nós vamos colocar as coisas na caminhonete e vamos subir para o apartamento novo. Então você faz tudo isso. Claro que tem trabalhos, né? Tem pessoas, empresas, né, específicas para esse tipo de trabalho e é muito bem valorizado. É o valor que você paga realmente para aquela ajuda que no Brasil, infelizmente, é desvalorizado demais. E não podemos deixar de falar em relação ao tempo que você vai passar longe da sua família. Então você está disposto a abrir mão do contato de todo final de semana, por exemplo, com seus pais, com seus irmãos, com seus primos, com seus amigos? Você precisa estar disposto realmente a entender que esse tempo que você vai esperar, então você precisa levar em consideração esse tempo que você vai deixar de ver a sua família, deixar de ver seus amigos, por uma escolha de um futuro melhor para você e para sua família. Isso é uma coisa que acaba pesando. Tem dias que tá muito bom, tem dia que tá tudo muito feliz, porém tem dias que a saudade bate e parece que tá tudo ruim. Será que eu fiz a escolha certa? Então você precisa ter os seus objetivos, né? Ter os seus motivos muito bem traçados de ter feito essa escolha de vir para o Canadá buscar uma vida nova. E outra coisa muito legal que aconteceu comigo e com o Victor, né, na nossa família, com os nossos pais, foi a questão de abrir a cabeça deles para novas coisas, para novas possibilidades de viagens, novas possibilidades de aprendizado, novas experiências e tudo mais. Porque até o momento da gente falar que a gente viria pro Canadá, eles nunca tinham pensado em sair do Brasil, tá? Digo principalmente pelos meus pais. Nunca tinha pensado em fazer uma viagem maior. E nesse meio tempo a gente conseguiu fazer uma viagem pela Europa, meus pais amaram, minha sogra amou. Acaba que eles também tiveram acesso a muito mais coisas que antes pra eles não era uma coisa interessante. Nosso próximo passo agora é conseguir trazer eles aqui pro Canadá, pra eles poderem vivenciar isso que a gente tá conseguindo viver aqui. Em questão de segurança, em questão de poder de compra, em questão de natureza, né? Porque Montreal, principalmente, é uma cidade muito bonita, com muitos parques, muitas coisas legais, muitos eventos, principalmente agora no verão. Tem muito evento acontecendo na cidade. Tem um festival de jazz, tem um festival voltado para francófonos. Aqui próximo de casa, no Parque Olímpico, tem um festival de food truck, que toda primeira sexta-feira do mês é dedicado a um tipo de gastronomia. Inclusive, do primeiro final de semana de julho, será voltado para o tema Brasil. Uma coisa que a gente pretende ir também. Se der certo, eu gravo para vocês, porque vai ser no dia da nossa mudança. Se a gente conseguir fazer tudo no período da manhã e sobrar tempo, paciência e energia, a gente à noite passa lá e eu gravo pra vocês também. Os eventos que acontecem aqui são muito bons. Agora no verão, várias ruas aqui de Montreal são completamente fechadas. Os restaurantes colocam mesas do lado de fora, na parte da rua. E isso é muito gostoso, você ter acesso a essas coisas novas, ter acessos a culturas diferentes, ter acessos a pessoas. Uma coisa curiosa que aconteceu no final de semana, que eu já estava sozinha aqui, né?
tá voltando pra casa andando na rua da St. Catherine e ela passa no meio da Gay Village. E no meio da rua estava tendo um show, tinha um palco e tinha um travesti fazendo um show. Então você via família, via idosos, via crianças e tinha várias pessoas assistindo, né, o show dessa pessoa. Não tinha aquele olhar de preconceito. Realmente as pessoas aqui são livres pra ser quem elas são. Então isso que é o mais gostoso, por ter muitas culturas diferentes no mesmo lugar, você não vê o olhar de julgamento de outras pessoas como acontece, infelizmente, no Brasil. Sabe aquela sensação de que, por mais que eu não tivesse envolvida naquela situação, eu me senti muito feliz por aquela pessoa estar livre pra mostrar o que ela sabe, pra mostrar quem ela é. Essa é a graça da vida. Então, se você não puder ser quem você é, não puder expressar o que você pensa, expressar como que você gosta de se vestir, qual o sentido? Foi uma coisa que acabou, sabe aquela pontinha de felicidade assim, que tipo, ok, escolhi realmente a cidade certa pra poder morar. Porque nós como mulheres também, no Brasil, infelizmente, a gente vê muitas barbaridades, né, muitas coisas acontecendo. E aqui você vê uma pessoa que é tão julgada no Brasil, né? Estar no palco, no meio da rua, se apresentando pra todos os tipos de pessoas. E o pessoal aplaudindo, o pessoal realmente interagindo com o show, né, que estava tendo. Isso é muito gratificante. Até que ponto você está disposto a, principalmente, deixar de lado esses julgamentos no Brasil? Então isso é legal. E uma coisa que eu sempre falo pros meus amigos, principalmente para as pessoas que têm filhos, é se você se importa realmente com o futuro do seu filho, o futuro da sua filha, dê essa possibilidade para ele. Dessa possibilidade dele crescer num lugar com segurança, sem julgamentos, sem preconceitos, na qual você consegue também garantir a segurança deles, de ir pra escola, voltar pra casa, ter uma vida realmente leve, uma vida tranquila aqui. Então hoje, se alguém realmente parar e perguntar se vale a pena vir morar no Canadá, eu, Daitana, respondo que sim. Vale a pena sim, vale a pena você abrir a sua cabeça para viver novas experiências. Então, se você mora no Canadá, ou se você pretende vir pra cá, me deixa aqui embaixo o que você pensa sobre o assunto, quais são os pontos que está sendo mais difícil de você abrir mão no Brasil. E se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve pra não perder nenhum conteúdo. Um beijo e bora viver a vida dos sonhos!